Fala pessoal do Terceira Venda, primeiro episódio do ano de 2024 e um episódio muito especial. Eu tô aqui com um cara que eu sou fã, mas antes de apresentar o nosso convidado, eu tô aqui com o meu parceiro. Marcelo, pessoal, bom ano, feliz ano novo e de estúdio novo, né, Lucas? Estúdio novo, reformado, Bonito, né? pra gente Bonito. conseguir receber melhor nossos convidados. Pessoal, a gente vai falar muito aqui sobre facilities, portaria remota, tecnologia, com um cara que é especialista do nosso segmento, que é o Rafael Vinholes, que é CEO do Grupo MS e da Safer Portaria Remota. Falei certo, Rafa? Falou. Ou me enrolei? Não, tô certo. Rafa, prazer ter você aqui. Legal. Acho que esse bate-papo aqui, principalmente, eu gosto muito de tecnologia, dou uma viajada um pouco em segurança, então acho que a gente vai ter muito a trocar, Sim. mas obrigado por estar aqui primeiro. Eu que agradeço o convite, Lucas. Banda, muito obrigado pela participação, né? Eu acho muito importante o podcast de vocês. Acompanho quando dá lá os programas, mas eu acho que é muito relevante o que vocês trazem, né? Isso, e dá oportunidade para as empresas estarem falando aqui. Parabéns pelo... E que seja um bom programa, sendo o primeiro, né? Show, Rafa. Pra quem não te conhece, tá sem internet ou não conhece o Grupo MS, fala um pouquinho de como que você chegou nesse mercado, um pouquinho do Grupo MS, da Safer, pra colocar o nosso público em contexto. Bom, a MS ela tem 14 anos, ela nasceu em 2011, é uma empresa que foi fundada para fazer limpeza de obra, inicialmente, depois a gente migrou para o serviço de facilities, e quando a gente foi migrar para o serviço de condomínio, que a gente sentiu uma dificuldade de entrar, surgiu a oportunidade de trabalhar com portaria remota. E aí a gente fez uma spin-off, que era um produto dentro da empresa, que a gente já criou com outro nome, que era Safer, e aí a Safer também nasceu daí. Então hoje, eu sou sócio fundador da MS e sou também sócio fundador da Safer Portaria Remota. A MS é uma empresa de facility, de segurança, a gente atua em todo o estado de São Paulo, e a Safer ela virou uma franqueadora de portaria. Então a gente atua hoje já em 5 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sergipe e Paraná. Então a gente já está com operação nesses estados. São empresas apartadas hoje, não são parceiras, mas não são apartadas, não são do mesmo grupo. Legal. Rafael, mas fala um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou? Como é que você chegou nesse segmento? Um pouquinho da sua experiência, além do, lógico, como acionista, empreendedor, e também a curiosidade da sigla MS. MS, na verdade, foi por acaso. Eu trabalhava numa instituição financeira, estava saturado do banco, queria sair, sempre quis empreender, e meu irmão é engenheiro civil, e ele conhecia a minha sócia, que ela prestava consultoria para obras, ela vendia alguns segmentos para obra. E dentre eles, um das empresas era a limpeza de obra. Quando ele acabou fazendo essa conexão, a gente conversou, eu me coloquei à disposição para trabalhar de graça para fazer minha rede de relacionamento, porque eu era muito novo na época, eu tinha 21 anos, não tinha relacionamento nenhum na cidade, precisava começar do zero, e ali a gente surgiu nas negociações com os clientes, a gente não tinha autonomia para resolução de problemas, porque a gente vendia um terceiro, a gente era um consultor comercial. Então quando dava algum problema que o cliente relatava para a gente relatava para a empresa falava, não vou fazer. E a gente voltava para o cliente, não vai fazer. E até chegou um momento que o cliente falou, a gente só contrata se vocês forem os proprietários. E aí daí nasceu a necessidade, a gente não entendia nada do segmento. Nesse primeiro ano a gente decidiu abrir a empresa, fez parceria com a Abralimp, tirou a ISO 9001, tirou todas as certificações possíveis para a gente poder entrar no mercado de forma qualificada. E aí nasceu a MS Terceirização e Serviços. Tá desde então aí, o foco foi inicialmente pós-obra, durante os 2 primeiros anos, depois a gente migrou para o mercado de facilities. E a sigla MS é o... Na verdade, a sigla MS era dos meus 2 sócios, Martins e Sandra. E aí ficou, na época já estava assim, e a gente nunca foi apegado a nome, né? Então a gente tocou e falou, vamos continuar a MS, só que era M e S, a gente brincava que o E comercial era eu, né? O eu era comercial. Hoje o E comercial não tem mais, a gente fez um rebranding há 2 anos, e esse E comercial ficou só MS. Rafa, eu te acompanho no LinkedIn, eu vejo que você é um cara que tem um foco muito na parte de conteúdo, principalmente na parte de tecnologia e inovação, e você é um cara que vem do mercado novo e tem muitos anos para implementar muitas novidades, e eu queria saber como é que você enxerga o mercado facility, segurança, portaria remota, quando a gente olha um pouquinho para frente em relação à implantação de tecnologia. Você é do time que tecnologia vai substituir tudo, mais polido que não, como que é a tua visão de futuro? Eu brinco assim, que as pessoas falam, a tecnologia, a inteligência artificial vai substituir pessoas. Eu falo não, o pessoal muito fala que uma pessoa utilizando a inteligência artificial vai substituir quem não usa.
Então, as empresas que utilizam inteligência ou automação, tecnologia, substituirão empresas que não utilizam. Então, não é que a tecnologia ou a inteligência substituirá as pessoas ou as empresas, mas empresas que as utilizam, sim, substituirão. Porque é algo que vai acontecer, sabe? Na verdade, não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo. As empresas que não se adaptarem a esse mercado vão ficar para trás. Os processos que a gente tem hoje, não só quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de investimento, principalmente no setor de facilities ou de portaria remota. Quando há uma necessidade de investimento muito alto, existe essa barreira de entrada. A gente precisa que esses preços fiquem mais baratos para a gente poder fomentar no mercado e ficar competitivo. Mas a inteligência artificial hoje é muito acessível. Você consegue ter inteligência artificial em qualquer coisa, em plataformas, em negociações, em CRMs, em captações de cliente, em devolutivos, feedback. Então, hoje a velocidade que a gente consegue responder a um cliente é muito maior do que há alguns anos, exatamente utilizando esse tipo de inteligência. Hoje, como você veio de um mercado que você não conhecia, então você não teve aquele vício do famoso old school, né? Não, Mas ao mesmo tempo, para empreender, você teve que fazer algum benchmark com empresas do setor? Você buscou esse conhecimento ou foi meio que na cara da coragem, em cima de sócios, essas coisas? Como é não, que não. você empreendeu de uma forma que não que fosse no mercado tradicional, mas também atendesse o mercado comprador, né? De uma certa forma existe uma expectativa, natural, e de forma que você fala assim: "Não, eu não vou seguir por esse caminho". Você conhece o mercado old school ou não? Conheço. Eu fiz um benchmark muito forte. Eu faço ainda hoje. Eu sou um curioso. Então eu procuro entender todas as empresas que estão no mercado, como elas atuam, até a proposta que é utilizada, o tipo de abordagem. Eu lembro que tinha uma grande empresa na época que a gente começou a trabalhar e ela tinha uma apresentação linda. Aquilo ali era o meu sonho de consumo poder fazer O aquilo. folder? Não era um folder, era uma pasta de couro com um logo cromado, colado, assim, eu cotava aquilo, eu falava: "Meu, como é que alguém consegue pagar isso?" Eu ficava imaginando, né, porque é muito Nem caro. fazia conta de CAC, era Não o fazia, CAC mas nem pensar. era é. impressionante, então eu sempre analisei muito as empresas, como elas utilizavam as ferramentas, tentava fazer conexões, perguntava, me colocava à disposição. Como um aprendiz mesmo, tentava entender o que que funcionava, porque tem coisa que não precisa inventar a roda. Se está Sim. funcionando, a gente precisa aprender com quem sabe fazer e vai tentando melhorar ao longo do prazo. A minha cultura é essa. Funciona, então vamos tentar melhorar, não vamos perder tempo inventando a roda, né? Alguém já fez isso, então a gente aprendeu muito com as empresas que já atuavam no mercado, na região, como elas atuavam, o que que podia melhorar, o que que não podiam, as grandes na época, qual que era o tipo de abordagem, as estratégias de crescimento, crescimento orgânico, inorgânico, qual que eram as estratégias. Então, quando eu tinha oportunidade de conhecer alguém de alguma empresa, eu sentava e, meu, não deixava a pessoa falar, ficava o tempo inteiro ali perguntando para aprender. Então, até hoje eu tento, é, é, s- em qualquer oportunidade, entender como é que o processo está sendo Tá. feito, para ver, pô, isso aqui eu consigo utilizar lá dentro ou não. Só para complementar a pergunta, via de regra, para você montar seu time para o back-office, até uma parte o front office, né, que é a parte operacional, via de regra você vai trazer um cara que já tem experiência no mercado, né, para o supervisor operacional, um gerente operacional, já vem desse mercado tradicional. Como você conseguiu mostrar para ele assim: "Não é dessa forma que eu quero"? Porque assim: "Pô, mas assim funciona, chefe. Pô, assim desse jeito dá". Foi sempre É, assim, é sempre é, o esse sempre assim é de matar, é de né. matar. Mas como é que você conseguiu junto a formar uma equipe que pensasse em como você é empreendedor? Então, assim, quando a gente iniciou na limpeza pós-obra, a gente não fez benchmark, a gente fez um processo de limpeza profissional. Então, a gente trouxe um químico que era um gênio, assim, na área, o cara expert em tudo que fazia. Então, a gente tinha uma força muito forte ali, uma força, eh, uma matriz ali de limpeza muito grande. Então, quando qualquer pessoa que chegasse, até de um old school, não tinha o conhecimento técnico que nós já tínhamos. Então, a gente conseguia comprovar por A mais B que aquele método que a gente utilizava era o correto. O processo que a gente fazia era o correto, custo, processo, velocidade, entrega. Então, a gente mostrava, porque inicialmente a gente só trabalhava com limpeza. Quando a gente saiu do mercado de limpeza pós-obra e foi para facilities, terceirização, a gente só vendia limpeza, a gente não tinha porteiro. Era 100%. Uhum. Então a empresa nasceu muito forte nesse setor de limpeza. E a gente conseguia convencer os times, as pessoas que já atuavam no mercado, pô, mas eu não vou lá e não fiscalizo.
Então a gente trouxe essa expertise que a gente adquiriu na obra, do nosso químico, que já tinha uma experiência muito grande. Então a empresa praticamente nasceu com esse químico. Então esse químico, ele conseguiu trazer esse processo para dentro e dali foram nascendo. E aí os outros serviços, quando foram implementando, a gente sempre tinha essa dificuldade de entender o que funcionava. Algumas coisas a gente adaptava do mercado e outras a gente criava para ver o que funcionava. Mas a gente sempre tem a premissa de o que não é medido não é gerenciável. Sim. Então a gente sempre media tudo. Como é que é feito dessa forma? A gente sempre deu autonomia. Você quer fazer dessa forma? Então faz. A gente vai medir, depois a gente faz o nosso método. O que funciona melhor. Então, a gente não precisava ter esse esforço de convencimento, porque a pessoa olhava e falava, beleza, esse método é melhor mesmo. E também, quando não era, a gente adequava e seguia o outro. A gente não tem esse orgulho de dizer que o nosso método é o melhor, não. A gente vai fazer o que funciona. Rafa, você que vem de um setor bancário, a gente tá falando talvez do setor que tem uma das maiores margens de lucro e é um cara de número. Eu fico imaginando um cara de número. Eu sou um cara mais também de número, talvez menos de aspectos emocionais, entrando num setor que tem uma margem baixíssima, com muitos concorrentes. O que te fez entrar nesse mercado? Você caiu nesse mercado ou você fez conta e falou assim, cara, tem dinheiro nesse mercado? Eu caí no mercado. Eu caí no mercado da limpeza pós-obra, né? E o mercado de limpeza, ele tem margem, desde que as coisas corram exatamente como planejado, que é muito Esse difícil. é o difícil. O difícil é o que você planejou acontecer. Mas, porque ali você é um cálculo. Exato. Custa X, eu vou limpar tanto, o metro quadrado é esse, eu vou ter essa margem. Eu não tenho uma... e a spot, se eu consigo fazer com 2, normalmente limpeza pós-obra, ele não compra a cabeça como o mercado está acostumado, né? Sim. A gente vai comprar a solução. Tem uma margem maior. Tem uma margem maior. Então, a gente, quando entrou nesse mercado, dava para trabalhar em cima de margem. Quando a gente migrou para o mercado de terceirização, aí foi um impacto muito grande. Porque a gente não conseguia, na verdade, a gente não conseguia entender. A gente ficou muito tempo tentando entender como que o mercado conseguia trabalhar daquela forma, com as provisões, com os encargos, que tipo de regime tributário. A gente até... Será que existe um regime tributário específico para esse mercado? Porque a conta não fecha, né? O novo era gigantesco. É muito. Então, a gente era uma empresa no Simples Nacional. E mesmo no Simples Nacional, que era o regime mais em conta de todos, você não ficava competitivo. E mesmo zerando tudo, e aí você entrava em concorrência que o preço que você estava concorrendo era mais barato do que o cara contratar por ele. A gente falava, então, meu amigo, para você contratar a 10, o cara tá te vendendo a 9, faz, porque, né? Alguma coisa, alguém sabe de alguma coisa que eu não sei, porque não é possível essa conta fechada. Não, aí a gente foi entendendo quando o mercado funcionava e foi se adaptando. E, Rafa, hoje você acredita que, pensando numa empresa que tenha perpetuidade, que ela precisa jogar um jogo de crescimento acelerado e diluir, vamos falar aqui, os custos fixos, ou um jogo de aquisição para crescer muito rápido e diluir o máximo possível, para conseguir talvez ter uma margem baixa, mas ganhar no volume, ou a empresa que vai conseguir se manter fora desse jogo do preço e vai brigar sempre pela qualidade, mas vai ter essa dificuldade talvez de achar clientes que valorizem isso? É difícil, Lucas, né? Não existe. Esse é o mundo ideal, né? Não é o mundo real. É o que todos, acredito que todos do mercado gostariam de ter, conseguir vender valor. Mas a gente tem a preocupação da velocidade. Então, ao mesmo tempo, você precisa crescer, porque você tem churn, você tem essa... não é um contrato que vai ser para sempre, né? É vitalício. Então, você entra um contrato, você tem que correr para entrar outro. A conta é essa. Você tem que crescer mais do que você perdeu ali. Não existe mágica. Então, a gente entende que o nosso custo, quanto mais diluído, melhor. Então, a gente hoje tem estratégias de crescimento orgânico próprio, de crescimento com a própria equipe, e de inorgânico, de aquisições de pequenas empresas no mercado. Então, é uma onda que as grandes hoje já fazem com maestria, já até está consolidado esse tipo de ação, mas a gente pega uma fatia pequena, pequenas empresas que hoje não estão dando conta do mercado e tenta fazer aí, porque quando a gente abriu até no ano passado a empresa de segurança, foi para a gente tentar fazer um upselling em cima dos nossos próprios clientes, porque a gente fez um mapeamento dos nossos clientes e entendeu que X% tinham serviços de segurança patrimonial e a gente não participava porque a gente não tinha aquilo. Então a decisão, depois de 13 anos de abrir uma segurança, foi exatamente para atender a nossa clientela. A gente falou, se a gente conseguir trazer um serviço do qual a gente não tem hoje, a gente já tem esse cliente, né? E é muito mais barato você vender para um cliente ativo do que
prospectar um cliente É, novo. e você ainda corre o risco da empresa de segurança fazer o upselling em cima do teu serviço que você Exato, já tá lá dentro, né? Mas exato. também, por outro lado, existe também o risco de você não ter expertise numa coisa. A não ser que você entra muito forte com um conceito bem diferenciado em relação à parte, um segmento que você talvez não tenha tanta expertise. Muitas vezes quando você entra com um contrato guarda-chuva, né, assumindo toda a gestão, às vezes por causa de um erro de vigilância você pode perder tudo aquilo. Então, Tudo. assim, a estratégia de você crescer o cross-selling, upselling em cliente, tem que ser de uma forma muito bem estruturada, porque assim, uma coisa pode derrubar a outra. E muitas vezes, se você entrar nos dois, e você perder um, ele não vai perder só você, só aquele. Aí você já perde tudo. Então, muitas vezes a ansiedade de você ter um portfólio maior, para pegar um contrato guarda-chuva, pode dar um tiro na culatra também. Então, a gente fala que essa estratégia tem que ser muito bem direcionada, muito bem escrita, para não cair nesse erro, né? A gente, na verdade, assim, todo ano a gente faz uma análise do que pode ser feito próximo, tanto que foi praticamente 12 anos depois, Sim, né? A gente põe sei, todo ano entra em pauta, vamos fazendo, e a gente não entendia que era o momento. Quando a gente começou a perceber um movimento que a gente precisava se posicionar até como uma barreira para um concorrente não pegar o que é nosso, você falou, então tá bom, eu não ataco o seu, você não ataca o nosso, e a gente viu. Mas no momento que você não sim, faz, você também abre uma brecha para sim. isso. A gente começou a reestruturar todo o nosso setor operacional para trazer pessoas que já fossem desse mercado e fizemos uma movimentação no setor comercial e trouxemos também um diretor novo que era desse mercado. Então a nossa Mas ele é movimentação... careca, né? Ele é careca. A nossa movimentação foi Não é tão novo exatamente assim, né? baseada nisso. A gente queria alguém com a expertise, trouxemos alguém do mercado com muito tempo, expertise em venda de segurança, para isso. A gente não fez um movimento, mas eu concordo perfeitamente. É, As empresas que fazem isso é, sem um direcionamento, até a nossa base foi selecionada uma região é. específica porque a gente entendeu o mercado. A gente fez toda uma análise de mercado. A gente tentou fazer a É. lição de casa. Se vai dar certo ou não, a gente Não, está... e dá muito certo, né, porque assim, do outro lado, quando dá certo, você blinda o cliente. Sim, Quando você blinda o cliente, quando você já tem o envolvimento de vários produtos dentro daquele cliente, e está dando muito certo, a probabilidade de entrar alguém para assumir um pedaço da fatia é muito pequena. Então, do outro lado, você se blinda de cliente de uma forma assim, sensacional. Só tem que tomar cuidado só. tá Eu falo certo. assim porque, assim, eu vejo que você é um cara realmente diferenciado, mas muitas vezes a gente fala aqui pro nosso mercado, pro nosso pessoal que nos assiste, e às vezes ele entra só na questão da ansiedade. E, pô, vamos colocar vigilante, vamos colocar limpeza, vamos botar jardineiro, vamos botar copeira, vamos colocar camareira, Você e se aí vai, queima, né? né. Às vezes uma É, coisa que você vai fazer te dá 1% ali do teu mercado que acaba queimando o teu restante que você fazia tão bem, né. E você empreendedor, as oportunidades vão batendo na sua porta, né? Chega um momento que é mais difícil você falar não do que falar sim, porque aparecem oportunidades todo momento, tecnologia a todo momento. A gente vê até na última imersão que a gente fez, um dos empresários lá queria abrir portaria remota porque tem esse sentimento de perda. Tô perdendo a onda do mercado, eu já acho que a onda já tá passando já do mercado no sim. quesito de novidade. Quem se estabeleceu tá muito bem e tem muitas pessoas entrando, mas agora o mercado já não tá tão aberto quanto estava antes. Mas quando começou a descobrir todas as nuances de mercado, talvez capital de investimento, dá um passo para trás. É o que você falou, 12 anos paquerando a vontade de entrar num segmento ou não. E Rafa, olhando para a parte comercial, que aqui é a nossa temática principal, consegue citar talvez os principais erros e acertos que você teve nessa jornada de vendas? Foram muitos, né, ainda Muitos acertos ou existem muitos erros? os 2, Os né, a dois. gente É. acerta muita coisa e erra muita coisa. Cara, de acerto, falando de tecnologia, há alguns anos a gente fez uma movimentação um pouco antes da pandemia, a gente precisava acelerar o nosso back-office ali, a nossa equipe para formatar. E a gente foi buscar ferramentas de automação mesmo, de inbound, de outbound. Encontramos algumas, posso até citar, na época era o Hamper. Legal. Cara, a gente trabalhou muito bem com o Hamper, era algo que estava muito no início, depois saturou também, aqueles Sim. e-mails, aquelas É. cadências de e-mail que eram fantásticos. Que você conseguia criar uma cadência de e-mail com prazo e a pessoa achava que criava aquele sentimento de pô, já que você não Personalização. me respondeu, vou finalizar meu contato por aqui. E a gente conseguiu grandes contas com isso, e a gente tinha uma estratégia de direcionar a nossa Inside, ela mandava para o CEO de grandes empresas.
E aí, na nossa cadência, que foi bem estruturada, a gente já pediu o direcionamento do comprador. E aí, quando a gente entrava em contato com o comprador, a gente falava que quem tinha passado o contato tinha sido o presidente ou o CEO. Ah, quem me passou seu contato foi o bando. A tratativa ali era Era outra. totalmente diferente. Uhum. Então, funcionou muito pra gente. Muito. Agora, de estratégias erradas, são centenas, né? A gente já testou de tudo, cara. Desde e-mail marketing, desde equipe de rua, prospecção ativa. Agora, assim, uma que foi tô pensando num case que a gente investiu. Assim, no ano passado a gente fez uma movimentação também, investiu muito na reformulação, porque a gente fez o rebranding da marca, e a gente investiu muito dinheiro para reposicionar a marca. E a gente não teve retorno algum. Então, às vezes, o arroz com feijão é o que funciona. A gente quis inventar moda ali, trocou de agência, investiu muito mais, deixou de investir em algumas partes, que é o material humano, no sentido, a gente optou, em vez de ir para o material humano, a gente foi para o digital, para fazer branding. E porque era uma marca nova, dentro do mesmo, e aquilo foi um erro grande. A gente sentiu, porque a gente sabe que a prospecção tem que ser ativa, a todo momento você fica aquecendo, o tempo de conversão do nosso mercado não é curto, é longo, e no momento que você cria uma lacuna de continuar trazendo lead, e aquilo ali ao longo do tempo, depois de 6 meses, então você não sente nos primeiros meses, quando você sente, até você recuperar, porque a roda parou, até você fazer a roda girar de novo, então a gente teve um impacto muito grande, a gente sentiu isso, uma movimentação errada, a gente decidiu investir por um lado, errou, né, era uma opção, que não sabia, se soubesse não tinha feito, Uhum. mas foi um erro grotesco falando Sim. assim, optamos em vez de investir em material humano, em pessoas, em ampliar equipes numa região específica, a gente decidiu investir muito forte ali que não funcionou. Investir em brand é muito difícil, né? Mensurar brand é muito difícil, o êxito é muito difícil. E eu posso até falar, já trabalhei em várias marcas, como assim, posso falar aqui, Gossil, G4S, né, Grabber. A gente sempre fala aqui no programa, assim, tem pessoal, muitas vezes, quando contrata uma equipe, um time de marketing atrelado a uma agência, um dos grandes erros é o cara do marketing que tá focado no brand e não em vendas, né? Cara, isso aí é o que a gente mais discute, né? O cara tá muito focado lá no. Hoje, vamos dizer hoje em redes sociais, vai falar dia do índio, dia do aniversário de São Paulo. Você não agrega, na verdade, autoridade, nada dessas coisas. Então, e aí você vai falar com o cara do marketing e fala assim, meu, como isso me ajuda a vender? Cara, assim, como assim? Né? E é comum, esse erro assim, é gigantesco. Tem um cara do marketing para fazer portfólio, fazer papelaria, fazer. É quase que um arquiteto, né? Não vou dizer do arquiteto, mas esse eu acho que é um erro que acontece até hoje, viu, Porque cara? as pessoas falam que o cara do marketing, mas não é o cara do marketing, é o designer, né? É, Então um cara considera assim, não, a gente tem um time de marketing. Não, você tem um designer aí dentro que ele tem um faz os endomarketing aí, criativos. né? Exato. Mas marketing não está acostumado com cobrança, não está acostumado com performance. Ainda existe uma segmentação do cara do marketing ser muito inspiracional, aspiracional e pouco gostar de trabalhar com número. Ele está esperando acertar aquela campanha, principalmente quando você trabalha com grandes agências, aquela campanha, mas pô, não existe talvez mais aquela Não. propaganda da Havaianas, do Itaú, que vai virar o jogo. Até para o Não. B2C isso funciona muito bem, com certeza. B2C, sim, né? Mas para o B2B, para o nosso mercado, a não ser que tenha muito dinheiro dentro de performance, eu vou reservar, ok, 5%, 10% para branding, que é importante, mas substituir performance por branding é um desafio de colher esse resultado e se pode colher no longo prazo. Hoje a tua área comercial, você divide entre closer, time de prospecção, time de marketing, você tem essa subdivisão em todas as áreas, Rafa? Sim. Nós temos marketing, o fechamento ali, o closer, e temos o inside ali, que é o farmer, que Uhum. fica trabalhando, né? A gente não separa muito. É o prospecção ativa, ativo e receptivo, tem o time de fechamento e tem um time de marketing. O time de marketing é apartado. Aí tem o videomaker, tem a equipe dele lá. Interno É isso. tudo Tudo interno. interno. Caramba. Além disso, tem uma Interno. agência, ou não? Temos uma agência de performance. Só que o nosso time de marketing, nosso diretor, ele manja muito disso. Então a gente mede tudo, né? A gente é uma empresa totalmente racional.
Dá para fazer, dá, não dá para fazer, não dá. E se não estiver dando, a gente tenta cortar o máximo possível, o mais rápido possível. Igual, a gente fez esse movimento de investir em branding porque foi um reposicionamento de marca, porque a gente entendeu que o logo não conversava com segurança. Então, quando a gente fez esse estudo, fez um novo logo da mesma marca e queria divulgar um novo serviço. Então, a gente entendeu que o branding naquele momento era importante para falar, a MS mudou, agora ela fala segurança. Só que, beleza, funciona, mas você não consegue medir, né? E ao mesmo tempo, em resultado, foi péssimo pra gente, porque alavancou ali o que a gente tinha de geração de lead e não gerou tanto. A gente tem um time de marketing, agência de performance, a gente tem externa, a gente mede internamente, tem hoje uma equipe de gravação, um videomaker próprio, que a gente entende que a comunicação hoje, audiovisual é muito importante, essa questão de vídeos, de podcasts, isso é o que conversa hoje com o mercado, e a gente procura mostrar em vídeos o que a gente faz, porque esses posts prontos, esses designers, banalizou, é banal. É o dia do índio, que igual você falou, Bando, todo mundo faz. Então é algo padrão que ninguém mais, não é relevante, vai passar na frente da pessoa e ela não vai parar. Agora um vídeo, você Mali falando... vai dar um joinha, né? Exato, e se der, se der. Mali. E você tem um leque hoje de serviço, Rafa. Você tem um vendedor dividido por cada serviço, por regional? Como que você faz essa divisão interna dentro da empresa? A gente regionalizou, a diretoria é geral, né? Mas os vendedores são regionais. Então a gente hoje tem uma equipe Santos São Paulo e uma equipe Jundiaí, de executivos. E o que te motivou a entrar no ramo de portaria remota, Rafa? Como a gente veio do mercado corporativo, a gente saiu da limpeza pós-obra e foi para o mercado corporativo. Até aí a gente conseguia entrar, porque a gente vendia valor agregado, era uma empresa com toda a documentação, era tudo redondinho. Quando a gente foi para o mercado condominial, em 2015, a gente não conseguia entrar, de jeito nenhum. A gente não conseguia vender uma portaria. Não vendia portaria, era impossível vender uma portaria para o condomínio, a gente não conseguia entender. Quando a gente vendia, passava 6 meses, o cliente já batia na nossa porta e falava, tá muito caro. O mercado tá me oferecendo tanto. A gente falou, tá muito caro, a margem já tá baixíssima. E a gente foi se adaptando ao mercado, a gente falou, a gente não vai conseguir ser competitivo com mão de obra nesse mercado. A gente foi se adaptando, óbvio, e a gente foi buscar uma solução. Nessas soluções, eu já namorava telepresencial há muito tempo. Fui pro Sul, sabia que tinha uma empresa já com uma tecnologia turnkey ali, que vendia software, hardware, vendia tudo. E a gente trouxe, envelopou aquilo, só que a gente falou, não vamos envelopar como MS, vamos dar um nome novo para esse serviço, porque se não der certo, a gente não vincula. E aí a gente trouxe a Safer, criou esse nome, Safer Portaria Remota, só que começou a dar muito certo, principalmente na região de Praia Grande na época, porque a região de Praia Grande é uma região que tá crescendo muito, mas na época estava crescendo demais, uma velocidade muito rápida, e muitos apartamentos de veraneio. Então as pessoas nessa região, Guarujá, estão preocupadas com condomínio baixo. Não tinha essa questão da pessoalidade. Normalmente você não conhece o porteiro, porque você mora longe, é um apartamento de veraneio. Fluxo menor, né? Fluxo menor. E aí foi dando muito certo na região, e Santos demorou muito para dar certo. Na região de Santos mesmo, a cidade de Santos. Totalmente old school, né? Totalmente. Moradores, né? É a cidade... Prédios, né? Antigos. Cidade mais verticalizada do país, até o último censo. 63% das pessoas moram em condomínios verticais. Então, muito condomínio. Vai ser um baita potencial. Hoje o mercado demorou um pouquinho para aprender, mas quando viu que funcionava, eles deixaram as regiões próximas validarem o mercado, depois que validou, eles continuaram. Então, hoje, o mercado da Baixada Santista é um mercado muito consolidado com portaria remota. Existem 4 grandes players lá que acabam dominando a região e centenas de outros lá que acabam tendo um ou outro, mas é um mercado, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, que existem as peculiaridades da região. É uma região bairrista, é uma região old school, é uma região muito idosa, 34% da população da Baixada tem acima de 60 anos. Olha a cobertura. Cobertura em época de festa, ainda bem que por isso que eu deixei para gravar agora. Deixa eu passar a virada de ano, porque a gente tem esse problema, né? A gente tem essa sazonalidade, principalmente na virada de ano, porque surgem muitos empregos, a necessidade de outros empregos. Então, como a nossa categoria, o salário é muito baixo, a gente segue convenção, toda empresa vai seguir a convenção, o piso... Às vezes o que ele vai ganhar em uma semana de ver na praia, ele bateu 2 meses de trabalho. Então a gente entende que é um problema ali da nossa região que a gente tenta sanar das nossas formas, que a gente já está há muito tempo lá, então a gente já sabe
quais manobras a gente precisa ter junto aos nossos funcionários, incentivos nessas épocas, para que eles fiquem, né, e sintam também. Ninguém também arrisca um emprego de 2, 3 anos, funcionários antigos, para fazer isso. Também. Normalmente acontece quando é um período mais curto. Então a gente hoje conseguiu sanar também pelo período da empresa. Ô, Rafa, quando a gente fala de portaria remota, pensando em litoral, pensando em questão de locação, a portaria remota mais ajuda? Ela está preparada, por exemplo, para um condomínio que tem 30% dos imóveis para locação? Ou ela ainda não está preparada para esse tipo de demanda? Ah, tá. Hoje em dia já tá, Lucas. É tudo muito adaptado, né? Aplicativos, você já conversa direto com a administradora, você já consegue ter listagem de corretores cadastrados para visitar aquele condomínio. Então, teoricamente, o corretor ele vira um morador. É. Quando ele se identifica, passa a documentação, a base vai fazer a abertura. Então, hoje é mais fácil, né? Eu acredito que, até com as plataformas de venda e locação que tem, por exemplo, no quinto andar, eles entregam uma caixinha que você deixa a chave. Quando você tinha um porteiro, não tinha porteiro, ou você tem um porteiro físico, você até cria uma dificuldade maior, Sim. no sentido de abertura, de gestão. Hoje, com a portaria remota, a não ser que você tenha que seguir as regras do prédio, tem horário de visita, é mais fácil. Hoje, no início, existe, óbvio que foi o período de adaptação no mercado, mas hoje, sim, a gente não vê problema nisso. Eu vejo que o aplicativo é a coisa mais simples, acho que é a parte de hardware que é mais complicada. Eu fiquei curioso quando você falou dos projetos Turnkey que veio pronto, mas assim, o Turnkey, quando você vai regional, você tem que homologar seu serralheiro, o cara do motor do PPA lá da vida, o cara que vai fazer a parte de geradores, no break, essas coisas. Como que seria trazer lá do sul esse formato Turnkey de hardware? Então, Seria isso? a empresa, na época, ela já tinha parcerias a nível nacional. Tá. Então, ela tinha parceria, por exemplo, com o PPA. E aí a PPA falava com os distribuidores locais. Então, na nossa Tá. região, a gente tem um distribuidor homologado lá, autorizado, o PPA. Então, a Tá. gente já sabia que a gente ia conversar com eles. Serralheiro você acaba conhecendo porque você é da região, né? E serviços elétricos você acaba também. Então, essa mão de obra era mais fácil para a gente, porque a gente é da região. E essas homologações, a gente já tinha as regras, né? Quais são as Uhum. regras? Então, a gente fez o caminho inverso. Essa é a regra, eu vou buscar quem na região conversa comigo. Aí a gente validou, montou um time ali de parceiros, de fornecedores, e dali a gente começou a trabalhar. Apanhamos muito no início, né? Então a gente investia demais sem necessidade. A gente acabava fazendo 2, 3 vezes uma coisa que um outro tipo de cabeamento, por exemplo, faria. Tudo que é novo no mercado, você tem essa curva de aprendizado, No né? seu projeto você coloca pelo menos 2 links de internet, por exemplo. Sim. Na verdade, quando a gente iniciou, a gente só trabalhava com link dedicado. Então, qual que era a nossa dificuldade na região? Links dedicados. Porque na região não tinha. Aí você coloca aquele boxzinho lá. E aí a gente tinha que ou trazer alguma empresa de fora, mas eles cobravam por quilômetro para chegar com a fibra até o local, e era um investimento absurdo, ou você tinha que regionalizar. Então a nossa base hoje, estrategicamente foi montada num prédio em Praia Grande, a gente tem um escritório administrativo da Safer em Santos, e a operação em Praia Grande num prédio específico numa avenida principal. Por que foi feito lá? Quando a gente começou a estudar os fornecedores de fibra, o fornecedor principal de Praia Grande ficava naquele prédio, na cobertura. Então a gente falou, toda a fibra da cidade chega aqui e sai daqui. Então a gente foi, alugou o andar e montou a nossa base lá. Então, como a nossa dificuldade a gente sabia que ia ser essa, a gente mapeou antes e foi estratégico lá. Hoje em dia você trabalha com internet banda larga nos Sim. condomínios, 2 ou 3, mas é muito mais fácil. Mas aquilo ali, se não fosse aquele ponto, talvez a gente não tivesse conseguido trabalhar ou até alavancar as vendas. Mas isso foi chave porque a gente conseguiu porque não mapear dá nem pra antes. imaginar por remota com só um link, Só um depender só de um link. Não, né? não dá. Não dá. Porque a gente estava conversando antes até, falando de futuro de portaria remota, preço. Como é que você, que é um cara de tecnologia, tá vendo até essa movimentação do mercado, principalmente de portaria remota, consegue olhar para o futuro? A maioria dos condomínios com portaria remota, não, portaria autônoma. Qual que é a tua visão de mercado? Sendo bem sincero, eu acho que a portaria remota ela vai dominar o mercado. Se você for analisar mundo, né, o Brasil é um pouco Brasil, até o nosso país vizinho aqui, a Argentina, já é diferente, né? Você vê que não tem quase porteiro, porque o custo de mão de obra nosso é muito alto. E é uma questão de luxo, é uma comodidade que nós nos acomodamos a ter um porteiro.
para abrir a porta para a gente. E hoje o serviço de portaria remota consegue fazer praticamente tudo que o porteiro faz. Vai deixar de existir? Não vai, porque depende do tipo de condomínio. Condomínios clube, Unidades, né? quantidade de unidades. Você vai trabalhar no híbrido. Você vai ter tecnologia e a portaria. Talvez você não vai ter a mesma quantidade de postos que você teria antes, mas você vai precisar da pessoa ali, porque tem coisa que é insubstituível, né? Tem coisa que muitas vezes você vai mesclar também, né? Às vezes o time, durante o dia você vai ter um porteiro, à noite você faz remoto. Às vezes você tem duas portarias, uma é fixa, a outra é remota. Assim, depende da quantidade da unidade, você faz o projeto de acordo com a complexidade, né? Exato, com a E a necessidade do abertura dentro do cliente. corporativo, Rafa? Você tem visto para portaria remota? Um pouco. Começou a mudar um pouco o mercado. A gente atende alguns clientes na região, corporativos, principalmente no período noturno. Então, foi o que o Bano falou. Você tinha uma portaria 24 horas, é um comércio que você não tem movimentação à noite, e aí você entende, o que eu preciso? Eu preciso de um vigilante, de um VIG aqui, ou de um alarme, E aí o mercado começou a migrar isso. Aonde eu não tenho movimentação, eu vou procurar entrar com tecnologia. Onde eu tenho movimentação, continuo com as pessoas. Mas o mercado corporativo começou a adotar isso. Então, condomínios comerciais que tem portaria até 10 horas, e não tinha nada naquele período, coloca a portaria remota, das 10 às É. 5. Faz umas movimentações E assim. muitas vezes você coloca aquele totem de recepção, que antes você tinha 4, 5 recepcionistas, hoje você só tem uma cluster, uma só para atender a pessoas idosas, pessoas com deficiência, é, qualquer tipo de deficiência física, né, para fazer o atendimento, e o restante foi 5 totens lá. E a gente fala assim, que você tem uma recepção 24 horas, né? Perfeito. Rafa, obrigado pela participação. Para quem quiser te encontrar, Rafa, como que o pessoal te encontra? LinkedIn, WhatsApp, Instagram, qual que é o melhor canal para se comunicar? O LinkedIn é Rafael Vinholes, fica lá à vontade, a gente tenta trabalhar um pouquinho, eu gosto de estar sempre divulgando inovações do mercado, principalmente coisas que até fogem um pouco, até só fazendo o último adendo, a gente até estava conversando com um colega e a gente viu um leitor visual, esses de realidade aumentada, baseado para limpeza. Então eles fizeram um mapeamento do local e você consegue olhar para saber o que eu preciso fazer naquela área, qual pano que eu vou utilizar. Então são tecnologias que estão distantes, mas que a gente procura fazer uma curadoria ali e está sempre postando na rede para poder fomentar e sempre focado no nosso mercado, né? De segurança, limpeza, facilities. Aquele famoso vídeo do robô que limpa o banheiro. Você já postou já aquele vídeo? Já postei, já entrei em contato com a empresa. Ah, você entrou em contato? A gente já fez contato com a empresa. E por incrível que pareça, sempre aparecem interessados nessas tecnologias, como se a gente fosse representante, né? E aí a gente acaba fazendo esse intermédio e a gente acaba até entendendo um pouco mais. Teve um que viralizou, que é a limpeza de tonéis, de moinhos, que é um serviço Eu vi um que você postou, perigoso. tipo, faz pouco tempo, não foi? Clean Robotics. Fantástico. É uma tecnologia nova que você vai poupar muito tempo, um operador ali, a velocidade que aquilo faz Então, você sempre vai precisar. Empresas que eu falei no início, empresas que utilizam a tecnologia vão substituir empresas que não utilizam. E só uma coisa bem legal, assim, que a Vikings, por exemplo, eu trabalhei na Vikings por muito tempo, ela é uma limpadora na veia, assim, né? Desde a Raiz. sua... É raiz. Porque o Lázaro foi presidente da ISS, né? Então, depois da Graber, depois a Vikings na limpadora. E hoje eles fazem limpeza a seco, né? Nos escritórios. Então, você tem toda a questão ambiental, de sustentabilidade. Então, quem está trazendo esse tipo de soluções, ele, cara, cobra quanto quer hoje. Porque tem empresa que está disposta a pagar por questões ambientais. Né? Não é só questão de apelo, mas existe um contexto por trás disso. Então, assim, acho que quem inova realmente está à frente e não tem muito concorrente. Lógico, um dia alguém vai chegar na limpeza seco, mas quem faz diferente hoje vai navegar por um bom tempo. Esse acho que é o negócio. E aproveitar e mandar um abraço pro Careca, que é o Rogério Maia, meu grande amigo. Não, ele vai ficar triste, né, cara? Vai. Um abraço pro Maia. Rafa, mensagem final pra gente finalizar. Gente, queria agradecer mais uma vez a participação, Bando, Lucas, parabéns pelo programa, que seja um ano de muito sucesso para vocês, como empresários, né, como empresa e como Prime Beat também, como podcast. E agradecer e estou à disposição. Eu gosto muito de trocar, então eu sou muito aberto. Não existe concorrente, eu acho que a gente pode aprender um pouquinho com todo mundo.
Quem quiser conectar lá para a gente conversar, trocar ideia, a gente está à disposição. E se precisarem de serviços, também. Fechado. Que joia. Pessoal, o LinkedIn do Rafa vai estar aqui na descrição. Um abraço e até a próxima quarta. Valeu! Obrigado, um abraço.